Muito bem, vamos começar a dar uma visão do que foi o ano de 2011, regionalmente na América Latina, e alguns dados também globais, que foram recentemente divulgados, há 2 dias. Começando com caminhões. Quais são os principais fatores que influenciaram o nosso negócio, né? Então, aqui no mercado brasileiro, o mais importante mercado da Scania no mundo, nós tivemos o advento da introdução, os preparativos para a introdução do Euro 5. E com isso nós identificamos uma potencialização do mercado, uma demanda maior com alguns clientes e alguns frotistas antecipando compras, em função de buscarem adquirir o certo, né, aquilo que eles já têm conhecimento, e deixando para o momento adequado a introdução e a utilização da nova tecnologia Euro 5. Também percebemos que todos os fabricantes haviam investido fortemente, depois do incremento de vendas nos últimos anos, em capacidade de produção. Essa capacidade de produção estava instalada e percebemos, mesmo com uma demanda fortíssima, uma concorrência muito agressiva. Okay? Por outro lado, na Argentina, tivemos um cenário semelhante, que também tinha a previsão da introdução da Euro 5 nas mesmas datas que o Brasil, cronograma igual. Foi alterado em setembro, por uma decisão do governo argentino, de postergarem por mais um ano a introdução do Euro 5. Mas, pelos mesmos motivos do Brasil, agronegócio forte, demanda por commodities mundiais bastante aquecida, a Argentina, igualmente ao Brasil, teve uma demanda, um crescimento econômico forte e uma demanda enorme por caminhões. Somado a isso, foi um ano eleitoral, como vocês sabem, em outubro houve eleições presidenciais, e toda vez que há uma eleição, há um questionamento por parte dos eleitores e dos cidadãos, como é que fica a situação depois. Então, já é uma tradição no mercado argentino, quando há alguma incerteza, nosso cliente transportador procura aportar o seu capital num ativo que lhe dê estabilidade, que lhe dê segurança. Então, mais do que nunca, existe uma demanda maior pelo produto Scania. Então, nós fomos líderes em contest e foi o recorde da Scania em todos os tempos na Argentina, em vendas. Como disse, todos investiram em capacidade de produção, a Scania não foi exceção. Nós tínhamos, então, prazos de entregas mais curtos. Nós atendíamos aos clientes, continuamos atendendo os clientes com prazos muito otimizados. Diferente de uma situação que nós nos lembramos bem, que vivemos em 2008 e parte de 2009. Tá? E ainda, por conta desses volumes maiores comercializados a partir de 2008, nós tivemos uma demanda por serviços, soluções de serviços, peças de reposição, um aquecimento bastante forte também na nossa rede de concessionários a nível latino-americano. O Brasil é o principal mercado da Scania no mundo. Não é de agora, já é de alguns anos. Em caminhões, nós já temos essa posição consolidada há muito tempo. E não foi diferente em 2011. Nós entregamos ao mercado brasileiro 3.011 unidades. E os números de emplacamento vocês têm com a Anfávia. Então, é bastante semelhante a isso. A Rússia teve um crescimento expressivo e a Alemanha, como motor da economia alemã, foi o terceiro mercado para a Scania no mundo. Com relação a ônibus, da mesma maneira, a expectativa da introdução da nova tecnologia Euro 5, aí sim nós percebemos de maneira concreta e efetiva uma antecipação de compras. Okay? Então, o segmento é mais concentrado em grandes operadores e eles resolveram, também pelo fato de não terem renovado suas frotas efetivamente nos anos anteriores, em função
indefinição nas licitações dos serviços de transporte de passageiros interestaduais. Eles haviam tirado o pé, vamos dizer assim, dos investimentos, porém, à medida que o tempo passa, a gente sabe que frota envelhecida significa custo operacional mais alto. Então, o envelhecimento de suas frotas e a expectativa de vinda de Euro 5, houve uma antecipação efetiva de compras de ônibus. E, de igual maneira, concorrência bastante agressiva. De nossa parte, nós consolidamos a introdução em novos segmentos. O exemplo disso é o ônibus a etanol aqui em São Paulo. Nós depositamos muita confiança como uma excelente solução de transporte alternativo, de uso de combustíveis alternativos. O momento atual, com o preço do commodity etanol, não nos favorece. Vamos dizer que não estamos com vento de cauda, certo? Mas sabemos que também as coisas oscilam e a Scania sempre tem a visão de longo prazo. Nós estamos prontos com o produto maduro, consolidado. As 60 unidades que estão operando em São Paulo estão operando perfeitamente, sem nenhum desvio técnico. E com todas as vantagens de impacto ao meio ambiente que elas proporcionam. Concentramos muitas nossas operações em BRT e BRS, organizamos os times, organizamos também a cobertura nas unidades de mercado. E um exemplo disso é a nossa nova unidade de mercado na Colômbia. Tínhamos distribuidores independentes, hoje temos presença própria, cativa, nossa empresa estabelecida na Colômbia. De igual maneira, a demanda do serviço foi bastante grande, porque os volumes têm sido expressivos nos últimos anos, e essa frota requer manutenção. Com muito orgulho, nós que somos brasileiros, outra vez, o Brasil foi o principal mercado de ônibus da Scania, com 1.652 unidades entregues ao mercado e um número semelhante de emplacamentos. Motores viveu uma outra situação. Como vocês sabem, trabalhamos com motores em geração de energia, industriais e marítimos, né? Não para essa linha de negócio, não temos a mesma legislação de emissões. Então, Euro 4, Euro 5 é diferente, é uma outra legislação. Portanto, foi um ano normal, com exceção do fato que, como vocês sabem, nós introduzimos a nova plataforma de motores de Scania nesse ano. Nós não introduzimos apenas novo nível de emissão. Como vocês sabem, nós introduzimos os novos motores, o novo coração da Scania, agregando ainda mais valor para os nossos clientes. Mais potência, mais torque, menor consumo e a mesma confiabilidade e durabilidade. De igual maneira, o Brasil foi o mercado número 1 para a Scania em motores para geração de energia, motores industriais e motores marítimos. 2.515 unidades entregues no mercado brasileiro. Como mencionei anteriormente, uma maior frota circulante requer também um maior número de intervenções de manutenção. Então, tivemos forte demanda por peças de reposição. Isso não vem por acaso, a Scania tem se posicionado nos últimos anos não como uma empresa somente de produto, e sim uma organização que provê soluções para os clientes, buscando, qual seja, um nível de disponibilidade mecânica maior, ou uma redução no consumo de combustível, mas estamos sempre com a visão de buscar, juntamente com o cliente, conhecendo melhor sua atividade, sua indústria, sua aplicação, seu segmento, reduzirmos os seus custos e, com isso, incrementarmos as suas receitas. Essa é a melhor fórmula de fidelização que alguém pode ter. A alta demanda, a frota circulante também foi bastante demandada. O Brasil cresceu, muitos bens foram transportados, então a quilometragem média de cada caminhão também se incrementou bastante, ajudando no consumo de peças de reposição.
Nesse quesito, a Europa ainda tem um consumo maior de peças, mas sim, o Brasil, por país, também foi o primeiro mercado da Scania no mundo em peças de reposição. Então, em todas as linhas de negócios da Scania, caminhões, ônibus, motores e peças, o Brasil tem a primeira colocação. E aqui, uma pequena ressalva, vocês podem ver na linha de baixo, isso já abre para mim um gancho para o próximo tema que vamos discutir. Nós tivemos um crescimento de vendas, ou de volumes, fisicamente, linhas, peças vendidas, de 9% a nível global. Mas a nível de receita, cresceu só 4%. Por quê? Pelo efeito cambial. A coroa sueca, que é esse valor que está abaixo, 7,5 bilhões de coroas suecas, de vendas aos mercados, isso é em função da valorização da coroa sueca. E todos os resultados da Scania globalmente são reportados em coroas suecas. Então, já tivemos os adventos passados dos tigres asiáticos, agora é um tigre escandinavo. É o crescimento de vendas em dinheiro da Scania na América Latina. Apesar do efeito cambial, que é um efeito negativo. Um número de produção que também muito nos orgulha. Nós tivemos, no ano 2011, na nossa planta de São Bernardo do Campo, o recorde de produção de todos os tempos. Foram 26.223 unidades comercializadas. Okay? Também um motivo de orgulho, muito esforço, muita dedicação de todos, mas o mais importante, nós não trabalhamos só com quantidade, nós também temos assegurado os melhores níveis de qualidade. O Scania produzido hoje tem os melhores indicadores, os menores indicadores de falhas de toda a história também. Então não é só produzir, é produzir com qualidade. Um dado de exportação. Até 2008, nós exportamos quase 9 mil veículos. E aqui eu incluo tanto os veículos completos, são os CBUs, como os CKDs e os SKDs, que são enviados para uma complementação de montagem no seu local de origem. Em 2009, houve uma retração substancial. 2010 uma pequena recuperação e 2011 começa um alento, né? E nós podemos retomar no futuro, gostaríamos de retomar no futuro também a oportunidade de exportação. Então, daqueles 26 mil e alguma coisa, 4 mil foram exportados para outros mercados, overseas, como nós denominamos. Fora os mercados da América Latina, cuja a base é aqui, nós exportamos para a África do Sul, Coreia, Rússia, Iraque. São os principais mercados. Com relação ao desempenho financeiro global, vocês viram os números, mas cabem alguns esclarecimentos, né? Aqui tem esse grande gráfico com um V, mostra a magnitude do que foi a crise do ano de 2009. E neste ano de 2011 nós tivemos algumas sombras de que essa crise poderia se repetir. E existem ainda muitas incertezas no mercado global, particularmente no que se refere à saúde financeira de alguns países da comunidade europeia. Evidentemente, isso sempre afeta não só o humor, a vontade do empresário em investir. Incertezas normalmente provocam uma atitude de deixa eu esperar para ver o que vai acontecer. Evidentemente, isso acabou afetando, e comparado a 2010, que foi o melhor ano da história da indústria automobilística comercial pesada, onde todos os planetas se alinharam definitivamente, evidentemente há uma queda
né, nos nossos resultados. O ano passado consolidamos no ano 16,3% de EBIT e esse ano consolidamos 14,1%. É uma queda? Sim, é uma queda. Mas vem de um patamar, o mais alto patamar da história também. Sim? E a boa informação é assim, quando nós reportamos os resultados a cada trimestre. Há 3 meses atrás, quando reportado, as incertezas eram muito maiores do que são hoje. E os nossos pedidos, que nós denominamos de orders intake, os pedidos para a produção, sofreram uma queda acentuada. Só que hoje nós percebemos uma situação, sim, houve uma queda, mas está estabilizado. E já demonstra em alguns países uma recuperação consistente. Então, eu tenho confiança que, desde que o mercado financeiro europeu encontre os caminhos para evitar um default, sei lá, na Grécia, Portugal, Espanha e outros países, nós vamos ter, se depender só do nosso lado aqui, América Latina, vamos ter outro excelente ano. Quando a gente analisa um pouquinho mais em detalhe por que o lucro operacional caiu de 16 para 14, nós temos 3 efeitos negativos. Um, eu já compartilhei com vocês, foi a valorização média da coroa sueca em relação a outras moedas fortes, o dólar, o euro e o real, de quase 5%. Isso corrói o resultado. Mas a gente sabe que o fluxo cambial, o equilíbrio cambial, ao longo do tempo, há o equilíbrio. Também pelo mesmo motivo, o custo de produção aumentou. Boa parte da produção da Scania é feita na própria Suécia. Okay? Portanto, seu custo de produção é em coroa sueca. E ainda, um mix de mercado. Né? Nós tínhamos a América Latina contribuindo em 2010 com quase 30% dos volumes da Scania. E nesse ano 2011, houve não que nós tenhamos diminuído substancialmente, não é o caso, mas outros mercados reagiram, então a contribuição do Brasil, com moeda real forte, também diminuiu. Isso explica um pouquinho a queda de 2 pontos percentuais no resultado, mas é importante mencionar uma coisa. Nenhuma indústria do nosso meio automobilístico, automóveis ou comercial, tem esse resultado. É o melhor resultado da indústria automobilística. Em torno de 25%. Efeitos positivos, evidentemente. Volumes. Também a nível mundial, foi o ano recorde da Scania. Ela produziu pouco mais de 80 mil veículos comerciais, entre caminhões e ônibus. Né? E o outro efeito positivo é pelo que nós agregamos de valor ao nosso produto, os nossos clientes continuam confiando, comprando o veículo, e sim, é um posicionamento premium. Nós conseguimos preservar melhor a nossa base de preços. Okay? Então, isso é sempre... Por quê? Porque há o reconhecimento da qualidade e dos valores que estão agregados no produto e nos serviços da Scania. Fazendo um sumário do que foi o cenário. 2011, recorde das entregas, produção, a nível global, mais de 80 mil veículos comercializados, uma maior frota circulante, uma demanda expressiva por soluções de serviços. Mais importante, nós temos o nosso nível de produção sempre baseado em demanda. Nós não produzimos para estoque. Isso é já uma tradição da Scania. A gente só manda produzir um veículo se tiver um pedido por detrás. Nós não fazemos empurroterapia, né? Não forçamos a coisa. Nós fazemos... Por que o cliente reconhece valor no nosso produto? Porque ele está adquirindo a especificação exata que ele necessita para a sua aplicação. Nós não estamos fornecendo um caminhão ou um ônibus de configuração genérica. Exatamente pelo que nós estamos observando no continente europeu.
o humor pode variar e nós temos que estar prontos para isso. Então, a flexibilidade em nossas plantas de produção é algo fundamental. Houve uma queda importante de volumes e nós não podemos fazer que a capacidade que estava instalada seja um ônus e um custo adicional para a empresa. Nós temos que ter essa flexibilidade. E temos. Okay? Então, é importante essa citação, porque eu entendo que, pelo horizonte que temos pela frente, a Scania, a nível global, a nível regional e a nível Brasil, está muito bem posicionada pelo que vem pela frente. Com isso, eu passo a palavra para o Roberto e agradeço a atenção de vocês. Estou aberto para as perguntas quando encerrarmos a apresentação. Obrigado.